Bom dia, bom dia, bom dia. Como é que você está nessa manhã de segunda-feira? Mais uma semana começando. Meu desejo é que você esteja firme e forte em Deus, que você esteja em paz. Amém? E que você viva uma semana muito especial na presença dele. Hoje eu vou compartilhar com você um pouco da palavra do Senhor, um pouco do que ele tem para nós. E nessa manhã eu quero trazer para você um tema sobre habilidade, né? Sobre limitações. O texto está em Êxodo, capítulo 6, versículos 28 a 30. O devocional dessa semana vai ser ministrado em cima da competência, do comportamento, atitude e como a gente deve ter atitude apesar das nossas inseguranças, porque é muito comum a gente ter insegurança, mas como é que a gente age? O que é que a gente precisa fazer? E é exatamente isso que você vai aprender nessa manhã e eu creio que Deus vai falar tremendamente ao seu coração. Amém? Senhor, fala conosco nessa manhã, Pai. Ilumina nossa mente, o nosso coração, faz o que o Senhor está pretendendo em nossa vida. Nos ensina, Deus, a sermos parecidas com Teu Filho Jesus. Rogo a Ti nesse momento que o Senhor fale ao coração de cada mulher que está fazendo o devocional comigo nessa manhã, que elas sejam impactadas, transformadas pela Tua palavra e que elas se sintam cada vez mais fortalecidas em Ti. Essa é a minha oração, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Olha só, o texto fala assim: quando o Senhor falou com Moisés no Egito, ele disse: Eu sou o Senhor. Diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que vou dizer a você. Porém, Moisés respondeu: Ó Senhor, eu não tenho facilidade para falar. Como é que o rei vai me ouvir? Esse texto eu acho interessante porque muitas vezes Deus nos dá missões, né? Ele nos designa a um chamado, Ele nos coloca um projeto em mãos, Ele nos dá competências e muitas vezes nós, por falta de experiência, de habilidade, nos intimidamos, rejeitamos, deixamos de fazer aquilo que Deus quer, porque acreditamos que não temos habilidades para isso. Às vezes você está aí no seu dia a dia, no seu projeto, no seu negócio, vivendo cada etapa da sua jornada empreendedora, mas por falta de algumas habilidades, você deixa de continuar, você começa a procrastinar, você começa a se sentir insegura, né? Mesmo que racionalmente você saiba que Deus está com você, mas você não leva essa certeza para o seu coração. Já Moisés nos ensina diferente acerca dessa fase, né, da insegurança, do medo e tudo mais. Lembra que Deus deu a ordem a Moisés. Foi Deus que designou Moisés para uma missão. E Moisés estava inseguro. O que foi que ele disse para Deus assim que ouviu de Deus o que era para ele fazer? Deus, eu não tenho facilidade para falar, então como é que o rei vai me ouvir? Eu entendo a pressão sobre Moisés, porque ele estava ali para uma missão muito desafiadora, libertar um povo todo, e ele ia falar com o rei, ele não ia falar com uma pessoa com um cargo menos importante, ele não estava falando com um vizinho qualquer, Moisés, vá lá, fale com seu vizinho, não, Deus ia colocar ele diante do rei. E é óbvio que diante de algumas situações desafiadoras, diante de algumas circunstâncias grandiosas aos nossos olhos, a gente tem a tendência de ter medo. Isso é muito comum, isso é muito normal, isso é muito humano, né? Mas o que é que eu quero te dizer nessa manhã? Confie no Senhor, principalmente se foi Ele que te designou. Às vezes Deus nos coloca diante de uma missão tão grandiosa, às vezes Deus nos coloca diante de uma situação tão desafiadora, Ele tem projetos e planos tão grandes para nós, só que nós ficamos tristes porque achamos que não temos competência. E de fato, muitas vezes nós não temos. Mas quem nos capacita é o Senhor. Quem capacitou Moisés o tempo todo foi o Senhor. Mas é importante a gente reconhecer as nossas limitações. Essa humildade diante de projetos, diante de desafios de Deus é muito importante. Eu não sei o que é que você tem nas suas mãos, eu não sei o que é que Deus tem colocado para você, mas eu quero te dizer, reconheça sim, assim como Moisés, as suas limitações. Olha, Senhor, eu sou falha aqui, eu sou pequena aqui, eu não tenho condições disso aqui, mas é o Senhor que está me mandando, então eu vou confiar, né? Reconhecer as limitações
é louvável diante de Deus, é humilde diante de Deus, mas lembre sempre quem está te colocando em um caminho, porque quando você tem certeza do caminho que você está entrando, quando você tem certeza de que é Deus que está te conduzindo, tudo é mais fácil. Tudo é mais leve, apesar das circunstâncias desafiadoras que estão diante de você. Então, que nessa manhã você se lembre de Moisés, que quando você se sentir pequena, quando você se sentir inútil, quando você se sentir pouca relevância, quando você se sentir com pouca experiência, lembre de Moisés, que ele também se sentiu assim. Mas lembre quem foi Moisés e o que Deus fez na vida dele, porque toda vez que você lembrar disso, você vai se lembrar que é o mesmo Deus que está com você. E o que ele fez com Moisés, a habilidade que ele deu, a habilidade, as bênçãos que ele deu, a ousadia que ele deu a Moisés, ele também pode fazer com você. Mas você tem que ser igual a Moisés, você tem que estar disposta, você tem que ter atitude, mesmo diante das suas limitações, porque esse ato de agir, apesar da insegurança que a gente pode sentir, é exatamente aquilo que faz Deus agir em nosso favor. Ele não quer que a gente seja covarde, ele não nos deu o espírito de covardia, muito pelo contrário, né? Ele nos deu aquele espírito ativo, porque é assim que Deus é. O Espírito Santo é assim, ele habita em nós. Então, se você hoje está se sentindo limitada, insignificante, pequena, com medo, insegura, lembre-se de Moisés, que também se sentiu assim diante de um grande desafio. Mas lembre que esse mesmo Moisés teve atitude apesar da insegurança, foi usado tremendamente por Deus, e esse Deus que estava com Moisés é o Deus que está conosco também. Amém? Que ele te abençoe, que ele te dê atitude, que você não se acovarde diante das circunstâncias, que você veja suas limitações, mas que apesar delas você haja. É isso que Deus quer de nós. Tá bom? Um beijo grande, boa segunda-feira, fica com Deus. Tchau, tchau.